O principal resultado político e institucional dos conselhos econômicos e sociais, que é a concertação de interesses conflitantes da sociedade, pode esbarrar em limites impostos pelo capital financeiro e suas crises. O procurado consenso neste espaço de diálogo entre governos e sociedade civil é difícil de alcançar, e os padrões culturais de cada país e região indicam que não há um modelo único a seguir. No encontro ibero-americano, seus representantes trocaram experiências e falaram do papel de influência que os conselhos desempenham na solução de grandes questões. Os problemas hoje exigem muita intercâmbio de opiniões e de posições, é preciso muita estabilidade também do ponto de vista social, portanto tudo aponta, e a minha intervenção de manhã foi nesse sentido, mostrar que todas as características da evolução da nossa sociedade e os problemas que temos, tudo aponta para que os mecanismos de diálogo venham a ser reforçados. E o Conselho Económico e Social tem elaborado pareceres sobre documentos importantes, começar pelos orçamentos de Estado, em que tem feito uma série de observações, algumas delas muito críticas, e que o tempo veio dar razão. Nós chamámos a atenção para aspectos, por exemplo, que tinham a ver com a evolução da dívida pública, que dissemos há uns anos atrás caminhava por uma situação insustentável, e o tempo veio-nos dar razão. Todos estes parceiros sociais têm sido obtidos na base de um grande consenso. Praticamente não há votos contra, o que significa que há um trabalho de diálogo, de participação, de envolvimento de todos os membros do Conselho, que tem representantes patronais, representantes sindicais, das universidades, das autarquias, de instituições particulares de solidariedade social, de associações de defesa do ambiente, e tem sido possível desenvolver uma cultura de compromisso em que é possível atingir plataformas comuns de documentos importantes. En España se ha producido una situación muy especial, muy grave, el paro es muy alto, eso es un tema que hay que atacar y sobre todo y hemos tenido un gobierno que no se ha decidido hasta el final a tomar las medidas adecuadas. Tampoco ha facilitado el acuerdo social. Yo creo que incluso en algunos momentos lo dificultó seriamente. Pero en un momento dado tiene que tomar decisiones porque la crisis de la deuda, hay que colocar la deuda, nos tienen que prestar dinero y en Europa nos dicen, si usted quiere que yo le preste dinero, tiene que hacer usted tal cosa. Entonces, un poco arrastras por un lado y otro poco, en muy breve plazo, ha tenido que tomar decisiones. Desde luego nosotros no habríamos tenido tiempo para llegar a un acuerdo en esas condiciones. El gobierno no ha hecho una propuesta de norma jurídica o anteproyecto de ley sobre la crisis. El gobierno toma medidas que algunas pasan por el Consejo y otras tampoco pasan. Entonces, no hay configurada desde el CES una opinión, digamos, ni a favor ni en contra, sino no se ha conformado una opinión, salvo, yo lo recordaba hace un momento, el que nosotros, entre nuestras actividades, la ley nos dice que hagamos todos los años una memoria sobre la situación económica y social de España. Y en esa memoria nos ponemos en general de acuerdo para el diagnóstico de esos problemas. Pero no entramos en las soluciones porque no es fácil el acuerdo. Logo, conclusão. Os conselhos da Espanha e de Portugal, que em muitos anos antecederam o Conselho Brasileiro, serviram de certa forma de referência para a criação do Conselho Nacional. Mas quais são as diferenças de características entre essas experiências que a gente ouviu agora e a experiência brasileira? O Conselho Brasileiro, ao ser criado, de fato se espelhou muito nesses dois conselhos que hoje nós recebemos aqui nesse encontro ibero-americano de conselhos, principalmente o Conselho Espanhol, o Português e também o Conselho Europeu, o SESI, que existe, mas o Conselho Brasileiro tem uma característica bastante específica e diferenciada, que é a indicação dos seus membros pela Presidência da República. Em outros lugares, esses membros são eleitos ou pelo Parlamento ou por voto direto da sociedade civil, e aqui no Brasil os membros do Conselho são indicados pela Presidência. O que pode soar como, na verdade, a constituição de um Conselho mais comprometido com um projeto de governo e, portanto, menos autônomo, na verdade tem se demonstrado o contrário. Esse Conselho que no Brasil é indicado pela Presidência é um Conselho com maior autonomia, porque representa um segmento mais amplo da sociedade,
sociedade, parcelas que talvez não conseguissem ser eleitas pelo voto, hoje estão representadas nos conselhos. Esses mecanismos, eles podem vir a ser também instrumentos de divisão de poder. Como, né, o que fazer para conseguir avanços, né, para que de fato eles possam representar também uma divisão de poder nas decisões, por exemplo? Bom, eu acho que os conselhos são muito diferentes. Alguns têm maior poder de intervenção do que outros. O conselho, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, é um conselho muito claramente definido de aconselhamento da Presidência da República. Vamos dizer, um conselho onde os consensos são levados à Presidência da República sobre temas que nos levam para ser consultados e de outros que são produzidos pelos próprios conselheiros que gostariam que isso fosse levado à Presidência da República. É diferente de outros conselhos que têm caráter mais deliberativo e que conselhos, por exemplo, como são os conselhos de saúde, por exemplo, ou como são os diversos conselhos na área de cultura, na área de habitação, etc., onde alguns têm maior poder de deliberação e inclusive têm orçamento próprio e definem onde as políticas devem ser. São construções sociais, algumas avançam mais, outras são menos participativas ou definidoras sob o ponto de vista vamos dizer, implementação de políticas, né? Algumas são de natureza mais consultiva e outras são mais participativas, né?